Boa tarde, vamos começar o nosso boletim das 12h30. Hoje é dia 23 de abril de 2012, eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Índice Bovespa confirmou uma cunha de reversão baixista, abrindo na máxima do dia e na mínima já fazendo um fundo abaixo do fundo anterior em 61.300 pontos. O papel agora tem como próximo objetivo 60.500 pontos, 60.600, e no momento já deixa uma sombra inferior, mostrando que o mercado pode melhorar um pouquinho. A queda foi bastante grande, no momento 2 de 12 de queda, vários papéis aí de primeira, segunda linha caindo 2, 3%, mas existem alguns papéis que estão bem interessantes, ou revertendo em alta ou já no campo positivo, seguindo uma tendência positiva. Aí eu vou começar olhando o IBR, mas antes disso eu quero olhar aqui o SP500, Petro e Vale, depois a gente entra nos papéis. O S&P, apesar de estar mostrando esse gapzinho de baixa, não existe esse gap. O pessoal está trabalhando para endireitar esse gráfico. De qualquer maneira, ele tem o Moro Bozo para baixo e forma aqui um fundo duplo. Fundo duplo é uma figura de reversão altista pelo gráfico japonês. Deixa uma sombrinha inferior. Se eu jogar um gráfico de 60 minutos aqui, a gente consegue enxergar melhor essa figurinha, né, essa sombra inferior. Então a expectativa é que o mercado lá fora comece a melhorar um pouquinho. Eu vejo, deixa eu ver se no gráfico de 15 minutos ele mostra esse gap também. Mas eu vejo aqui, infelizmente mostram. Mas eu vejo aqui eu vejo no gráficos mais curtos aqui uma pequena tentativa de melhorar, uma pequena reversãozinha de alta aqui. De qualquer maneira, o mercado lá fora bem negativo. O Dow no momento 1,13 de queda, Nasdaq 1,5 de queda, 1,50 de queda, o S&P 1,20 de queda agora. Dólar subindo, no campo positivo. Petrobras tem essa pequena flâmula de continuação de tendência, abriu com gap forte, perdendo os 21,30. Primeiro suporte importante 21, que é o fundo anterior. Não descarta a possibilidade dele vir testar, ou pelo menos tentar fechar esse gap. Talvez hoje ainda ele já deixe uma sombrinha inferior dominando o papel no momento, apesar desse enorme gap. Mas a expectativa é que ele venha melhorar um pouquinho daqui para frente, ou seja, a expectativa é que no final do dia ele venha fechar acima dos 21,30 e já tendendo ao fechamento desse gap amanhã, com primeira resistência essa linha de tendência de baixa aqui. Ponto negativo, estocástico vendido, o CCI vendido em 68%, ou seja, mostrando que o papel tem espaço para realizar. E de fato, se a gente levar em consideração essa figura, é uma figura de continuação de tendência de baixa, perdendo 21 no próximo pregão, é ponto de venda para o papel. Ele tem, perdendo esse suporte de 21, ele passa a ter um objetivo, primeiro objetivo de queda pouco abaixo, nos 20,70, entre 20,70, não, 20,70 é um suporte importante. Ele passa a ter um objetivo aqui nos 20,70, que é um suporte importante. Aí sim, perdendo 20,70, é que ele tem um objetivo de queda um pouco mais forte. Seria aqui nessa casa de R$19,90, R$20. Inclusive ele fecha um gap de fuga que tem aqui atrás. Então a expectativa para a Petrobras é que ela venha continuar realizando. O movimento principal é de realização, mas ele pode ter um repique de alta aqui para tentar fechar o gap.
É isso que mostra a figura, é isso que mostra o estocástico, mostra o CCI, tudo vendido. Vale do Rio Doce, confirmando o padrão de desenvolvimento que ele fez no último pregão. Eu já joguei o estudo de Fibonacci aqui, mostrando que o papel já chegou na retração de 50%. Ou seja, ele abriu tentando reverter, melhorar um pouquinho, né, romper aqui a retração de 38,2, fez máximo no dia testando essa retração, fez máximo em 41,38, 41,36 já é a retração de Fibonacci. Ele testou ali, reverteu, fez mínimo nos 40,90 e agora melhorando um pouquinho, 41 e pouco. De qualquer maneira, ele já chega muito próximo do primeiro objetivo de queda, que é a retração de 50% de Fibonacci, média das bandas de Bollinger um pouquinho abaixo, 40,77 agora, o papel 41,20, como já disse. A expectativa maior é que ele venha fechar esse gap, não necessariamente hoje nem amanhã, mas todo o gap, a grande maioria dos gaps são do tipo gap de área, que é o gap que fecha. Não é um gap de exaustão, poderá vir a ser um gap de fuga. A gente só vai saber isso nos próximos pregões. Mas fica a expectativa maior da ocorrência de gap de área, que é aquele gap que fecha, ou seja, não descarta a possibilidade de papel vir buscar os 41,80 nos próximos pregões antes de uma eventual realização. Mas, se a gente olhar pelo gráfico semanal, a gente vê que o papel tende... Deixa eu mexer um pouquinho nesse... Mexer um pouquinho aqui nesse... Aqui ele tem um pivô armado, depois armou um outro pivôzinho, chegou praticamente no objetivo e realiza um pouquinho. Estocástico comprado em 74%. Enfim, mostra que ele tende a subir. Mas aquele negócio, pelo gráfico diário, ele realiza um pouquinho, pega a força. A alta de 2 semanas atrás foi muito forte. Teve uma realização durante a semana, tanto que fechou com o spinning top. E aqui ele acaba querendo formar um canal de deriva. Resistência 43,20, suporte 38,60. Então o papel realmente está uma área de indefinição muito grande. Então a expectativa, voltando para o gráfico diário, é que ele possa vir fechar o gap nos próximos dias para realizar. E aí sim ele testa com mais força a casa de 40 e 40. Desculpa, deixa eu voltar aqui rapidamente no gráfico semanal para a gente ver o nível de suporte que ele tem aqui, 40,35, 40,40. Ele pode vir testar a média das bandas outra vez em vermelho, e essa banda tende a subir para casa justamente dos 40,40. A linha em azul é a média de 8 períodos simples, elas tendem a se juntar à retração de 38,2, que está em 40,35 no gráfico semanal, 40,40 no gráfico diário. Então a expectativa é que ele venha a buscar os 40,40, que está aqui embaixo, que seria a retração de 38,2 de Fibonacci no gráfico diário. Vem, realiza um pouquinho e volta a subir. Existem alguns papéis que eu queria olhar. Primeiro, Eletrobras, Elet 3. Acabamos de postar aqui uma análise do papel. Ele pode estar aqui formando no gráfico diário uma onda 1, onda 2, depois do movimento de queda. Ele quebra o padrão anterior. E essa é a principal característica da formação de uma onda. O início das ondas de Elliott é quebrar o padrão anterior. Então ele fazendo topo de fundos consecutivos mais altos, fez um topo acima da linha de tendência de baixa, não fez um topo ainda acima do topo anterior, mas ele já sinaliza com essa possibilidade quando ele arma um pivôzinho aqui. Então eu vou armar aqui dois pivôs. O primeiro pegando esse movimento de queda aqui, onde ele testou a retração de 50%, ou seja, recuperou 50% desse movimento de queda, e aí voltou a cair. Agora faz aqui um
uma figura que pode ser um padrão de envolvimento. Hoje ele poderá fechar tanto com padrão de envolvimento quanto com uma linha penetrante de alta. Seja um, seja outro, são ambos são figuras de reversão altista, e o papel passa a ter compra rompendo aqui esses 16 de 30, mais ou menos, rompendo a média, rompendo tanto essa linha de tendência de baixo de curto prazo, que ele já testou, voltou para dentro e agora volta a subir. Então, um papel bem interessante, e pode dar uma compra aqui rompendo esses 16 de 30, com o primeiro objetivo 16,55, que é essa média bandibólica, aqui seria basicamente um day trade, ou começar a montar uma posição com o objetivo a 17 e 13, que foi a máxima que ele fez aqui. E aí sim, rompendo 17 e 13, faz essa expansão de Fibonacci e ele volta pelo menos. Olha aqui, se eu jogar, vamos botar aqui. Se eu jogar 50%, se eu jogar 50% na cabeça do pivô, aí a gente vai ver que ele tem um objetivo aqui, né, no topo anterior. Então, algumas figuras revertendo bem. Outro papel que está interessante é MPX, E3 na compra. Tem também um pivô armado, fechou aqui com o Harami, realizando um pouquinho hoje junto com o mercado. Bem diferente, por exemplo, de um MRV, que no primeiro momento o MRV parece estar péssimo, 4,5 de queda, tá certo? Mas ele pode abrir com gap forte aqui e ele pode recuperar ao longo do dia e formar, por exemplo, um martelo, pode formar um bebê abandonado, enfim, vários papéis hoje têm esse comportamento, a abertura com gap forte e tendendo a melhorar ao longo do dia. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a própria Usiminas, o ZIN 5, né, abriu com um gapzinho, aqui não chega a ser um bebê abandonado, mas você vê vários papéis abrindo aqui. CSN A3, outro papel que abriu com gap de baixa aqui, parecido com os Minas, testam suporte para depois voltar a fechar o gap. Temos aqui um papel que eu acho interessante, a gente está olhando, BBAS3, né? Veja que BBAS3 nós estamos comprados nesse papel. Ele tem um stop nosso aqui nos 23 de 40, não chegou ali, testando os 23 e 70 na máxima do dia. Se ele fechar daí para melhor, ele arma um pivôzinho, enfim, fecha o gap e vai embora. Um outro papelzinho que sofreu, Itaúsa. Itaúsa, né, mas sofreu, mas olha só como é que vem segurando bem. Isso bem diferente, por exemplo, de uma OGX, por exemplo, que não sustentou, tinha aqui uma cruz de Harami, não sustentou, abriu com gap, mas aqui pode estar formando um bebê abandonado ou pode estar formando pelo gráfico, pela teoria de Dow, pode estar formando um dia-chave de reversão, mas enfim, uma estrela da manhã. Então são figuras, vários papéis que tem essa configuração aqui. Então o mercado abriu vários papéis aqui com gap forte, gap de queda expressivo, mas que por outro lado sinaliza até uma possibilidade de compra, ele forma uma figura de reversão. Um papel que eu queria olhar aqui, o IBR, para finalizar. O IBR está aqui. Eu brinco dizendo que tem papéis que são a pedra, como pedra seria, por exemplo, o BTOW, e o papel como a rocha, como o IBR. Então,
pela teoria da simetria, o papel saiu de um topo aqui de 9,80, fez um fundo em 8,60 e reverte para buscar o mesmo patamar anterior de 9,80, e agora o papel fazendo aqui máxima, fez máxima em 9,90, 9,87 no momento. Então, papel que, né, semana passada nós já vimos recomendado, não escrito a recomendação, mas recomendado pelo lado fundamentalista, a compra do papel quando ele ainda estava finalizando, fechando esse candle aqui. Foi no call no dia 16/4, no finalzinho do pregão, a gente recomendou uma compra pelo lado fundamentalista. E está aí o papel chegando no seu principal objetivo de curto prazo. Então é isso. Se a gente olhar aqui o índice futuro, a gente vê também que ele já testando o fundo anterior, deixando uma sombra inferior que poderá vir a deixar uma sombra até maior do que a gente vê agora. Então, os mercados abriram com forte queda e eu acredito que eles possam melhorar um pouquinho daqui para frente. Tem alguns papéis que caíram muito, 3, 4% de queda, e agora pode começar a melhorar. Tem uns papéis aqui que não vale nem a pena olhar, mas só para mencionar, que dele aqui, agora eu perdi o papel. Papéis aqui como PDG, por exemplo. Bom, vamos já mostrar de uma vez PDG R3, papel que não é para comprar, um papel que realmente está numa situação complicada, fundo atrás de fundo, ou seja, quando ele estava aqui ainda tinha uma sinalização de uma compra conservadora só se rompesse no primeiro momento os 5,50, mas 5,60 seria o ponto de compra. Tá aí por quê? Não existe papel que tenha caído tanto que não possa cair mais um bocado. Hoje, formando aqui, poderá vir a formar um dia-chave de reversão. E o interessante é que ele tem, apesar de estar no fundo, ele tem um padrão, ele tem um canal de deriva aqui. E o canal de deriva foi o que motivou esse objetivo de 4,50 aqui. Então tá aqui 4,50, objetivo de queda ao perder esses 4,97, 5 reais aqui. O papel fez mínimo aqui nos 4,53, 4,50 objetivo, ou seja, praticamente já chegou no objetivo. O estocástico lento no momento vendido, bem sobrevendido em 1,5, e lembrando que hoje ele chegou a perder 1%, ficou menos de 1% sobrevendido. Então, uma compra de qualquer maneira para esse papel, não antes de romper os 5, e mesmo assim com o objetivo a 5,45 dentro desse padrão anterior aqui. Tá certo? A expectativa é que o mercado possa vir a melhorar um pouquinho no fechamento, mas ainda não vejo uma reversão consistente para essa forte queda do dia de hoje aqui. Ele pode estar formando um fundo duplo, mas a gente precisa ver uma figura de reversão, um candle de reversão aqui, um harami eventualmente amanhã, para aí sim no próximo pregão, na quarta-feira, a gente poder ter uma expectativa melhor desse pregão. Por quê? A expectativa aqui é que essa figura, que é uma figura de continuação de tendência, possa deprimir um pouco mais o pregão, o mercado. Sinceramente, não vejo o mercado chegando. O objetivo de queda dessa figura mostra que ele tende a buscar aqui o fundo anterior de 55 mil pontos, 55.200. Por enquanto não vejo isso acontecendo, mas o estocástico está vendido em 42% e o CCI vendido em 53%, ou seja, assinou a primeira venda de reversão. Lembrando que a reversão é a reversão do indicador e não a reversão propriamente dita do gráfico.
e o primeiro objetivo seria na casa dos 100%. Ele perdendo o zero, ele tende a buscar os 100%, que o 100% estaria mais ou menos por aqui assim. Deixa eu só corrigir aqui. Ele tem 100 depois de 200. Ou seja, mostra que tem espaço para vir pelo menos 100%. E perdendo 100% seria uma venda. Então vou deixar aqui essa sinalização para a gente ir acompanhando nos próximos encontros. Por enquanto é isso. Hoje, 4 horas da tarde, estamos de volta com o nosso boletim, com o nosso call de fechamento. E vamos ver se confirma a reversão de alguns papéis aí, ou a melhora de alguns papéis, onde poderia sinalizar uma eventual compra no próximo pregão. Obrigado a todos e até mais tarde.